Olá, estudante de Química! Vamos dar início agora à classificação dos isômeros geométricos em cis e trans ou E e Z. A classificação é baseada no plano em que os ligantes vão estar. Olha só o textinho que eu deixei aqui para vocês. Compostos que apresentarem o hidrogênio do mesmo lado do plano serão classificados como cis e o que apresentarem de lados opostos do plano serão classificados como trans. Certo? Isso aqui de uma forma simples. Quando nós estivermos falando de dois ligantes como sendo o hidrogênio. Beleza? Então, se estiverem do mesmo lado do plano, serão classificados como cis, e de lado oposto do plano, serão classificados como trans. Vamos exemplificar isso. Nós temos aqui um composto que possui isomeria geométrica, onde, mais uma vez lembrando a vocês, essa ligante aqui, numa forma de triângulo sólido, representa acima do plano, e quando ela está não uniforme, uma espécie tracejado, significa abaixo do plano. Então vejam só, nesse caso aqui, nós temos o hidrogênio apresentado ligado abaixo do plano e o hidrogênio ligado acima do plano. Como eles estão em lados opostos do plano, nós podemos classificar isso aqui como um caso de isômero trans. Certo? Vejam só, uma dica que eu costumo deixar para meus alunos quando eu estou explicando isomeria é o seguinte: trans lembra para a gente transversal. Logo, os hidrogênios estão numa transversal. Por isso, esse caso aqui será uma isomeria trans, tá? É só uma dica, uma forma mais prática de vocês decorarem isso, beleza? Agora nós temos outro isômero aqui. Esse isômero, ele vai apresentar o hidrogênio do mesmo lado do plano. Vocês estão vendo aqui, ó, que tanto esse hidrogênio como esse hidrogênio, eles estão acima do plano, certo? Como eles estão do mesmo lado do plano, nós classificaremos isso aqui como isômeros do tipo cis. Certo? Então, com o caso do hidrogênio é bem simples, tá? Se eles estiverem de lado oposto no plano, são isômeros trans. Se eles estiverem do mesmo lado do plano, são isômeros do tipo cis. Certo? Porém, quando começa a complicar, quando os ligantes não são o hidrogênio, nós precisamos usar uma regra nova, que é a regra de Kahn, Ingol e Prelog, que fala o seguinte, ó: compostos em que pelo menos 3 dos 4 ligantes, presta atenção aqui, ó, 3 dos 4 ligantes dos carbonos da dupla são diferentes, terão que seguir a regra. Deve-se verificar os átomos ligados diretamente ao carbono e que possuem maiores números atômicos. Então agora, nosso parâmetro não vai ser mais hidrogênio, mas sim quem possuir o maior número atômico. Certo? Vamos exemplificar isso. Nós temos aqui um isômero geométrico, tá? E esse isômero geométrico, ele possui 3, ou melhor, os 4 ligantes diferentes. Como ele possui os 4 ligantes diferentes, nós vamos ter que observar quem é que possui o maior número atômico. E vamos ter o seguinte: hidrogênio vai possuir um número atômico igual a 1. O carbono, já falei de hidrogênio, agora para o carbono. O carbono vai possuir um número atômico igual a 6. O oxigênio vai possuir um número atômico
igual a 8. E o cloro vai possuir um número atômico igual a 17. De posse dessas informações, o que nós vemos? Quem possui maior número atômico é o oxigênio e o cloro. E o oxigênio e o cloro, eles estão do mesmo lado do plano. Como eles estão do mesmo lado do plano, nós podemos classificar esse caso aqui como um isômero do tipo cis. Agora o segundo caso. Nesse segundo caso, mais uma vez, nós usaremos os valores obtidos para o primeiro, tá? Oxigênio vai possuir maior número atômico e cloro também vai possuir os maiores números atômicos entre os 4 ligantes. E nós vamos ver aqui que o cloro e o oxigênio, eles estão de lados opostos. Como eles estão de lados opostos, nós podemos classificar como isômeros trans. Lembrando sempre aquele bisuzinho, né, que eu deixei para vocês, isômeros trans são aqueles que estão na transversal, certo? Então, muda a regra, certo? Mas a verificação também é bem simples. Maior número atômico do mesmo lado do plano, cis, que foi o caso 1. Maiores números atômicos de lado oposto, trans, que foi o caso 2. Modernamente, está se substituindo a classificação de cis e trans por E e Z, certo? Onde trans será substituído por E, que significa essa palavra aqui do alemão, que tem um significado de oposto, né, que traduzida seria oposto, e o cis por Z, que significa em alemão o mesmo lado, tá? Então, na hora de fazer a classificação, é só lembrar trans E, cis, Z. Então, nós temos aqui o quê? O hidrogênio de lados opostos, o que nós inicialmente chamamos de isômero trans, agora nós chamaremos de isômero do tipo E, certo? E o segundo caso é quando o hidrogênio está do mesmo lado do plano, que nós inicialmente tínhamos classificado como isômeros do tipo cis, e agora será chamado de isômero do tipo Z, certo? Aqui, usando a regra de Kahn, Ingold e Prelog, nós temos os maiores números atômicos do mesmo lado do plano, o que seria de isômero cis, agora será chamado de isômero do tipo Z, e quando eles estão em lados opostos, o que seria nosso isômero trans será chamado de isômero E. Beleza? Com isso aqui, a gente encerra a classificação que é possível para a isomeria geométrica. Bons estudos!